Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de Cultura, Linguagens e Tecnologias da Informação. Na aula de hoje nós continuaremos a abordagem sobre as linguagens de programação quanto aos seus níveis de abstração, né? Na aula anterior nós vimos que elas são classificadas em 5 tipologias, de classificação, e a primeira das tipologias que nós veremos aqui é quanto aos níveis de abstração. Então vamos lá. Bom, as linguagens de programação elas podem ser classificadas de acordo com 3 níveis de abstração, sendo elas o baixo nível, o médio nível e o alto nível. As linguagens de baixo nível são aquelas que são voltadas para a máquina, ou seja, as que são escritas utilizando as instruções do microprocessador do computador. Elas são genericamente chamadas de linguagens assembly. Os programas escritos com alto nível geralmente podem ser convertidos com programas especiais para baixo nível. Então, essas linguagens de programação, elas funcionam no processador, utilizando aí as instruções do microprocessador do computador. Então, aqui nós temos um exemplo de linguagem de baixo nível, no caso aqui um código escrito na linguagem assembly, que é caracterizado aqui por comandos aqui, baseados nas microinstruções, nas instruções enviadas aí pelo microprocessador, tá? Então a gente pode ver que é uma linguagem bem complicada e bem complexa, de se entender, E o camarada, para dominar esse tipo de linguagem, ele deve se dedicar muito ao estudo dessa linguagem. Então, os programas feitos com linguagens de baixo nível, eles são executados com maior velocidade de processamento, Então, é uma vantagem. Os programas, nesse caso, também ocupam menos espaço na memória. E, em geral, os programas em assembly têm pouca portabilidade, ou seja, um código gerado para um tipo de processador não serve para outro, e aí já é uma desvantagem. Outra desvantagem é que os códigos em assembly não são estruturados, Ou seja, você não tem uma estruturação aí dos códigos assembly, o que torna aí a programação mais difícil, O aprendizado desse tipo de programação mais difícil, Em razão do fato dela não ser aí estruturada. Bom, as linguagens de médio nível elas são voltadas tanto ao ser humano quanto à máquina. Essas linguagens elas formam uma mistura entre as linguagens de alto nível e as de baixo nível. Essas linguagens de programação contêm comandos muito simples e outros mais complicados, o que pode tornar a programação um pouco complicada. Um exemplo de linguagem de médio nível é a linguagem C, que pode-se acessar registros do sistema e trabalhar com endereços de memória, que é uma característica, que são características das linguagens de baixo nível, e ao mesmo tempo realizar operações de alto nível, executando operações, condições lógicas como if, else, while, for, laços de repetição, que são características das linguagens de alto nível. Então essas são as características aí de uma linguagem de médio nível. Aqui nós temos uma linguagem, um código escrito em linguagem C, Note que ela mescla aqui comandos típicos de linguagem de baixo nível com comandos aí típicos de linguagem de alto nível, beleza? Então são essas duas características que compõem aí as linguagens de médio nível. Geralmente, como vantagem, essas linguagens são poderosas, permitindo a criação de diversos softwares, desde jogos a programas de alta performance. A linguagem C, por exemplo, ela é muito utilizada para a criação de sistemas operacionais, Muitos sistemas operacionais eles são construídos aí com a linguagem C, por exemplo. Já a desvantagem desses tipos de linguagem é que alguns comandos possuem uma sintaxe que é um pouco difícil de compreender, que é o caso da linguagem C,
o aprendizado da linguagem C, ela demanda aí que você estude muito a sintaxe da linguagem, né, para que você tenha uma maior compreensão aí dessa linguagem de programação, ok? Bom, por fim, as linguagens de alto nível, elas são voltadas para o ser humano. Em geral, elas utilizam uma sintaxe mais estruturada, tornando seu código mais fácil de entender. São linguagens independentes de arquitetura. Um programa escrito em uma linguagem de alto nível pode ser migrado de uma máquina a outra sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, essa é uma vantagem das linguagens de alto nível. Elas permitem ao programador se esquecer completamente do funcionamento interno da máquina, sendo necessário um tradutor que entenda o código-fonte e as características da máquina. Exemplos aí de linguagens de alto nível, né, as mais conhecidas são a C++, que é uma variação da linguagem C, a C#, Java, Python, JavaScript, PHP, Ruby, dentre várias outras aí que existem no mercado, beleza? Então aqui nós temos um exemplo aqui de uma linguagem de alto nível, né? Nota-se que ela é uma linguagem bem estruturada, ok? E aí parece que o entendimento aí, o que faz com que o entendimento dessa linguagem de programação se torne mais fácil, né, de entender, né? Essa aqui é uma linguagem um código escrito em linguagem Java, né? E a gente percebe aí que o código ele é bem estruturado, né? A estruturação do código permite que a gente entenda, né, bem aí a linguagem aí, né? Entenda bem o código aí escrito aí em uma linguagem de alto nível, beleza? Bom, essas linguagens, né, elas podem ser, né, compiladas ou interpretadas. Possuem maior portabilidade, podendo ser executados em várias plataformas com pouquíssimas modificações. Essa questão de compilada e interpretada nós veremos aí na próxima aula, tá? Ou nas próximas aulas. Em geral, a programação com essas linguagens é bem mais fácil. Em geral, as rotinas geradas em linguagem de máquina são mais genéricas e, portanto, mais complexas, e por isso são mais lentas e ocupam mais de memória. Então, essas linguagens elas têm as desvantagens porque elas geram rotinas que precisam ser traduzidas em linguagem de máquina. E esse processo aí torna, por exemplo, as aplicações feitas com essas linguagens mais lentas, ocupando mais espaço na memória. Beleza? Então, essa aí seria uma desvantagem das linguagens de alto nível, ok? Bom, gente, com isso nós ficamos por aqui, beleza? Peço mais uma vez para que vocês dêem um like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, né, saiba que ele faz parte da playlist de um curso que estamos lançando aqui no canal. Vou deixar essa playlist no canto superior direito da sua tela, para que você possa acessar as demais aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. Beleza? Peço também para que você compartilhe esse curso nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Ajude aí a gente a divulgar esse projeto e conquistar aí o maior número de seguidores, de apoiadores possível. Beleza? Me despeço por aqui. Vejo vocês então em uma próxima aula aqui para o nosso curso. Um forte abraço e até lá!